Irmãos, hoje nós iremos estudar Ageu. Estamos estudando aquela série dos livros bíblicos, estamos aí caminhando para o final do Antigo Testamento. Então nós estamos vendo aqui já os profetas menores, e hoje Ageu, próximo domingo, se Deus permitir, Zacarias, e depois a gente tem o aniversário da igreja, e depois a gente, quando retomar, volta em Malaquias, tá bom? E aí a gente entra no Novo Testamento. Você tem um intervalo de tempo grande, muda-se muitas coisas, e aí a gente começa com os livros que são até mesmo mais conhecidos de muitos de vocês. Ageu, então, faz parte do grupo dos profetas menores. E aí eu estou sempre colocando essa resumo aqui da história, embora eu já tenha colocado outros anteriores, até mais amplo, desde o chamado de Abraão, mas desde a monarquia formada em Israel, você passa a ter, então, alguns grandes blocos que a gente precisa sempre lembrar quando a gente olha para os profetas. Então você tem Saul, pós-Saul, Davi, você tem o seu filho Salomão. Aí quando Salomão morre, há uma divisão no reino através de um dos seus filhos, e aí tem dois reinos em Israel, sendo as 10 tribos do norte formando o que passa a ser chamado de Israel, e as 2 tribos do sul formando o que é chamado de Judá. Você tem a queda de Israel, das 10 tribos do norte, pela Assíria, e depois você tem a queda de Jerusalém, através da Babilônia. Aí você tem o período do cativeiro babilônico, e aí você tem a volta dos exilados. Então os profetas menores, eles estão contextualizados dentro deste ambiente. Nós vimos Oséias, Amós e Jonas, dentro da queda de Israel, por exemplo, antecedendo a queda de Israel. Depois você tem Joel, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, relacionados com esse período até a queda de Jerusalém. E aí nós temos o que é chamado dos profetas pós-exílicos, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então perceba que vai mudar o tom um pouco daquilo que a gente estava vendo. A gente ficou um bom tempo nos profetas nesse período aqui. Uns anunciando a queda de Israel, outros já pós-queda de Israel, mas antes da queda de Jerusalém, então dizendo da chegada da Babilônia, como Abacuque, Sofonias dizendo do dia do juízo. Agora a gente tem um intervalo de tempo aí de quase 70 anos, onde o povo foi viver cativo no deserto. Lá você tem o livro de Daniel, você tem o livro de Ezequiel e tudo mais. E você já tem aqui a volta dos exilados, o livro de Neemias, livro de Esdras, por exemplo, o livro de Esté está próximo desses contextos aqui. E agora a gente tem, então, um profeta que está anunciando dentro desta dinâmica chamado Ageu. Então perceba, Ageu, Zacarias e Malaquias, os últimos profetas do Antigo Testamento, eles estão dentro de um período pós-exílio, tá bom? Quando a gente pensa, então, nessa dinâmica, o contexto histórico deste livro, ele é importante para que nós possamos compreender. A gente não sabe muito sobre o profeta Ageu. Você vai ter uma referência a ele no livro de Esdras, daqui a pouco nós vamos olhar. E o nome em si de Ageu, e lembra que na cultura judaica o nome é muito importante. Para nós aqui nós não temos muito esse costume, mas na cultura judaica, nome tem a ver com algum significado que a pessoa tem, ou que olha para ele e lembra de algo. E o nome de Ageu tem um significado que está relacionado à festa. Provavelmente ele deve ter nascido em um dos dias festivos de Israel. Lembra que Israel tem várias festas. Festa do tabernáculo, a Páscoa e vários outros calendários festivos da nação de Israel. Provavelmente essa seja a ideia, porque ele é dia de festa e alguém que peregrina em direção a festas. Provavelmente a ideia da data que ele tenha nascido repercutiu nesta escolha. Você tem também o livro de Ageu sendo exatamente contemporâneo de Zacarias. O profeta Ageu vai profetizar no mesmo período que o profeta Zacarias irá profetizar. E a mensagem deles é bem parecida, embora com ênfases diferentes, mas eles estão relacionados com o templo do Senhor. Como que o templo do Senhor está unindo esses dois profetas neste período da
história. Por que é que Ageu aparece na história? O cativeiro babilônico foi a volta, né, dos exilados que viveram cativos. Eles só retornaram. Abra lá em Esdras. Esdras é o livro que nos dá o aparato histórico do período em que viveu Ageu. Abra lá em Esdras. Deixa aberto em Ageu, né, que a gente vai voltar para Ageu, mas só para você visualizar um pouquinho o contexto histórico. Capítulo 1. Vamos juntos? Verso 1. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. E aí ele vai dizer: assim diz o rei da Pérsia: o Senhor Deus dos exércitos me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma o quê? Casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós e todo o seu povo seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá. Vamos juntos? E edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então, no decreto de libertação, cumprindo promessa de Deus a Jeremias e a outros profetas mais, Deus está trazendo de volta o povo exilado. O povo ficou mais ou menos uns 70 anos lá, e Deus levanta um homem chamado Ciro, e ele dá um decreto libertando o povo. E no decreto dele está envolvido a autorização para que eles possam voltar lá, construir o templo deles. Lembra que o templo tinha sido destruído por quem? Porque esse templo que a gente está lidando aqui, ele já tinha sido construído muito tempo antes, não um templo neste lugar. Tinha sido construído por Salomão. E ele foi destruído por quem? Pela Babilônia, isso aí. No dia do Senhor de Sofonias, que a gente falou, do livro de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, o livro de Lamentações de Jeremias, dizendo naqueles dias as pessoas ficaram com a língua pegada à boca porque não tinha nada, as pessoas viviam nos lixões. Então foi um dia de grande destruição. Daniel capítulo 1 também diz para nós que Nabucodonosor saqueou os utensílios do templo. Então esse foi o processo da destruição do templo. Anos depois, muda-se governos, e Deus já tinha anunciado tudo isso antes. Antes de Ciro nascer, Deus tinha dito: eu vou levantar Ciro, meu servo. E você não pensa que Ciro se converteu. Não é Ciro, meu servo, porque ele é um convertido. Quando você olha, não. Ciro é só um instrumento de fazer o que Deus quer que seja feito. Mas Ciro tem motivações políticas. Ciro tem motivações de interesses pessoais. Ele vai mandar esse povo para lá e eles vão pagar tributo para ele. E, de certa forma, agradecê-lo ainda de estar nessa situação. Então, tem várias coisas acontecendo de interesses, né, das nações. Assim como quando a Babilônia se levantou também, a Babilônia tinha os seus interesses e Deus estava trazendo juízo e disciplina. Então, o controle soberano de Deus sobre a história faz com que aqueles que governam estejam debaixo das mãos poderosas de Deus para cumprir a história que Deus mesmo decreta. E a vinda, então, era para que eles pudessem reconstruir o templo. Você tem a lista aí no livro de Esdras dos que voltaram nessa primeira leva, e tanto a ida do exílio, o pessoal saindo de Jerusalém para o exílio, foi em levas, não foi todos de uma vez. Veio um primeiro momento, levou, aí continuou o pecado de Israel, levaram outros cativos, até antes de destruir o templo, depois que vem a destruição. Assim também é o retorno. O retorno veio em levas, você tem grupos de pessoas retornando pós o exílio. E aqui então você tem uma lista de nomes de pessoas no livro de Esdras que retornaram. Nós já fizemos um estudo sobre Esdras, então eu não vou aqui detalhar muito, eu só quero que você veja a sequência temporal do que está acontecendo. Olha lá no capítulo 4 de Esdras. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro, lembra que Judá e Benjamim são representantes, né, os cabeças da tribo, daí essa ideia, Judá e Benjamim, não é Judá mesmo, Judá já está morto há muitos anos, Benjamim também, mas é a partir dessas descendências que as tribos deles ficaram conhecidas, né? Os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro, faziam o quê? Edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel. Então até aqui você vê uma
sintonia entre o motivo pelo qual eles estão voltando e eles cumprindo a ordem que Deus havia dado. Ciro diz, eles têm que voltar, reconstruir o templo, adorar o Deus deles. Quem segue esse Deus pode ir junto. Agora eles estão lá fazendo esse processo. Mas olha o verso 2. Chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de família e lhe disseram: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, e como também já lhe sacrifiquemos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhe responderam: não tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus, nós mesmos sozinhos a reedificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Aqui você tem o primeiro grande choque envolvendo a reconstrução deste templo. Havia uma tentativa de contaminar esse povo, e eles estão dizendo: não, nós vamos fazer isso do jeito correto, nós não vamos fazer anuindo a este povo. Olha o verso 4. Então, agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem os seus planos, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Então você tem uma conspiração contra essa construção lá dentro de Ageu. Você ia jogar ele entre o capítulo 4 e o capítulo 5 aí, nesse início do 5. É aqui que está acontecendo o ministério de Ageu. Em que contexto? Quando a obra do templo ficou parada, já tinha 16 anos praticamente e nada tinha acontecido. Olha o verso 2. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que o ajudavam. Então nós vamos ver exatamente como que eles começaram, o que Ageu traz para nós. Então abra lá no livro de Ageu. Então Ageu surge neste cenário para repreender, encorajar e exortar o povo de Deus a retornar à construção. Qual que é o propósito do livro de Ageu? Vamos ler? Eu coloquei aqui, retirei da Bíblia de Genebra. Vamos ler? Incentivar a reconstrução do templo na esperança de trazer grandes bênçãos para Israel depois do exílio. Se você tivesse que resumir também o livro em uma só frase, você poderia colocar: a reconstrução do templo reflete o arrependimento pela indiferença para com a glória de Deus e a fé na concessão definitiva das bênçãos prometidas na aliança. Quando ele começa a anunciar, o templo está parado. Final da obra, no final do livro, eles estão reconstruindo o templo. Isso se dá, então, essa grande mensagem que a reconstrução do templo reflete o arrependimento. Por que eles concluíram a obra? Por que eles construíram? Porque eles se arrependeram da negligência que eles estavam, do desprezo para com a glória de Deus. Eles se arrependeram disso e se firmaram nas promessas de bênçãos dentro da aliança que Deus fez com o seu povo. O que é interessante do livro de Ageu, ao contrário da maioria dos livros do Antigo Testamento, você tem muita dificuldade de datar as profecias, o momento que está acontecendo, porque você não tem muitas informações que permitem a isso. Você sabe mais ou menos, entre os anos tais e tais, viveu Jonas, e em algum desse momento ele profetizou. Já o livro de Ageu, você tem exatamente um calendário sendo exposto. Você vai ter 4 mensagens no livro, 3 delas em dias diferentes e a última no mesmo dia da penúltima. Então você tem 4 mensagens em 3 datas. E faz questão de dizer essas datas. Olha lá Ageu capítulo 1. E aí os estudiosos conseguem converter isso facilmente. Então a data é o ano de 520, durante o reinado de Dario. Olha lá Ageu capítulo 1, ó. No segundo ano
do rei Dario. Percebe? No segundo ano do rei Dario. Só você olhar que ano que o rei Dario começou a reinar. No segundo ano do reinado dele, você chega a 520. E você sabe o mês, ó, no sexto mês, no primeiro dia do mês. E aí, para nossa conversão, eu até tirei aí os nomes dos meses da época. O que vai ter nesse dia? Vai ser uma mensagem de repreensão. Mas olha, por exemplo, o verso de número 2. No verso 2 você tem a segunda mensagem. Daqui a pouco a gente vai detalhar, tá bom? Mas só para você ver o quadro completo. Capítulo 2. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor. Isso corresponde a dia 17 de outubro. Então a primeira vez foi no dia 29 de agosto. A segunda vez no dia 17 de outubro. A terceira vez no dia 18 de dezembro. Olha lá o verso 10. Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo. Isso dá em torno do dia 18 de dezembro. O que veio? Uma advertência sobre a impureza, como que a impureza contamina as obras, mas Deus promete bênçãos. E aí você tem ainda no dia 18 de dezembro, olha lá o verso 20 do capítulo 2. Veio palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo. Então vem no mesmo dia do terceiro oráculo. E agora é uma fala relacionada à esperança messiânica. Ele vai exatamente dizer para Zorobabel quanto àquilo que deve ser feito. Então quando você pensa no livro, você deve pensar em 4 grandes oráculos, sendo que no meio do primeiro oráculo você tem uma resposta do povo. Depois de Deus exortar, você tem uma resposta. Então o que você tem no livro? Aproximadamente aí agosto, no final de agosto praticamente, setembro, outubro, novembro, dezembro, praticamente 4 meses. Você tem as mensagens de Deus vindo ao povo nessa jornada de reconstrução do templo. Vamos então agora voltar e tentar ver isso devagar, tá bom? Então você já viu o todo, é isso que tem no livro. O meu ponto vai ser o capítulo 1 principalmente, porque esse é o grande ponto do texto, 1 e 2, tanto é que o conteúdo você vê que vai diminuindo dos oráculos. O meu ponto vai ser 1 e 2, a minha grande ênfase, e depois a gente fecha com o capítulo 3 e 4, já bem sintetizado. O que é que você encontra aí então no capítulo 1, na primeira vez que veio essa palavra de Deus a Ageu? Você encontra então uma repreensão. O povo precisa priorizar a casa de Deus, e o povo não está fazendo isso. O que o povo faz? O povo prioriza suas próprias casas e negligencia a casa de Deus. Olha lá o capítulo 1 de Ageu. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Vamos juntos? A Zorobabel, filho de Saratiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. Perceba que a palavra de Deus vem a Ageu, mas para Ageu falar a Zorobabel, que é o governador, e falar ao sacerdote Josué. Esse Josué não é o Josué lá da entrada na terra prometida. Já muita água passou nessa ponte. É um outro Josué. Ele é o sacerdote e Zorobabel é o governador. Os dois lideram a nação no processo de reconstrução pós-volta dos exilados. E Deus levanta um profeta para se dirigir a eles. Perceba que um profeta levantado por Deus para se dirigir aos próprios líderes de Deus. Deus nos trata com outras pessoas que Ele mesmo levanta para a sua missão. Por que Deus não falou direto, né, com Zorobabel? Por que Deus não falou direto com o Josué? Porque você tem a dinâmica dos 3 ofícios acontecendo. Não na sua plenitude, porque ninguém é rei aqui,
mas ele está exercendo uma função de governo, como se fosse rei, o Zorobabel. Você tem o sacerdote, Josué, e você tem o profeta, que é o Ageu, sendo levantado para trazer essa missão de Deus. Deus sempre regulou o seu povo com ofícios sendo estabelecido, onde um confronta o pecado do outro para o bem do próprio povo. Traz palavras nesse sentido. Isso que você está vendo aqui. E o que é que aparece nessa primeira fala? Olha lá o verso 2, vamos juntos? Assim fala o Senhor dos Exércitos. Ageu, Zacarias e Malaquias, vai aparecer muito esse título, Senhor dos Exércitos. É um povo que volta do exílio após ter sido duramente massacrado e reconstruindo as coisas, embora agora quem governe não é um rei de Davi. Zorobabel é um governante, mas quem é o grande governador é Dario, antes tinha sido Ciro, e sempre passa a ter um governante externo sobre eles. Daí a expressão, Deus dos exércitos, Deus que guerreia as causas por vocês. Então veio a palavra do Senhor, veio a fala do Senhor dos exércitos, dizendo assim, ó, vamos juntos? Vamos juntos? Não veio ainda o tempo em que a casa deve ser edificada? Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo, vamos juntos? Acaso é tempo de habitades? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Percebe? Deus diz assim, vocês estão dizendo, ainda não é tempo de reconstruir a casa do Senhor. Aí Deus diz, mas é tempo de vocês construírem a casa de vocês? O que está acontecendo aqui? Dois aspectos, uma é uma questão teológica errada, e outra é uma visão financeira da situação em que eles viviam. O povo começou a dar desculpas pelo fato de o templo não estar sendo reconstruído. No primeiro momento, eles não estão dizendo assim, a gente não quer reconstruir o templo. Eles não estão declarando isso. Eles estão declarando assim, ainda não chegou a hora. Vai chegar uma hora que a gente vai reconstruir o templo. Só que já tem 16 anos. E a argumentação deles é teológica no sentido, Deus ainda não deu esse tempo para nós de reconstrução. Ele vai fazer um grande sinal para que a gente entenda que a gente precisa recomeçar essa obra. E a outra questão é a questão financeira, dizendo a gente não tem muito recurso, então ainda não é tempo da gente se envolver nessa reconstrução do templo. Lembra que nós estamos falando de uma geração que volta do exílio, sendo que muitos desses nasceram lá. Ainda tem alguns que estavam vivendo em Judá, foram levados ao exílio e retornam, você vai ver isso no livro. Tem alguns remanescentes dessa fase. Mas a maioria deles nasceram onde? No exílio, na Babilônia. Esses nunca tinham visto templo. Eles não eram muito apegados ao templo. Eles estão dizendo, rapaz, está bom, para que a gente precisa construir o templo? Mas lembra que o templo é cheio de simbologia no Antigo Testamento. O templo no Antigo Testamento é muito mais do que o que você tem aqui, uma igreja construída fisicamente. O templo era onde Deus habitava, Deus escolheu o lugar, Deus deu a planta, uma série de coisas envolvendo. O templo foi destruído, Deus trouxe eles de volta para reconstruir. O decreto é esse, tem que reconstruir. Eles chegam motivados, mas depois vão se desmotivando. E não tem muito vínculo, não tem muito laço. Então eles deixam a obra parada. E eles usam como argumento de que ainda não era o tempo. Então que você tem uma repreensão de Deus contra a prioridade. Por que é contra a prioridade? Porque olha o que eles estavam priorizando. Olha lá o verso de número 3. Antes um pouquinho. Perceba que no verso 2 há uma expressão, este povo, ó, assim fala o Senhor dos Exércitos. Vamos junto? Este povo diz. Só um minuto. Não tem quando você tem filho? E aí o menino ou a menina faz um negócio errado, e você fala assim, olha o que o seu filho fez. Você é casado, né? E você fala
o cônjuge. Olha o que o seu filho fez. É mais ou menos isso. Deus usa um pouco de ironia nesse sentido. Quando Deus diz assim, olha o que este povo está fazendo, Deus está bravo com eles. É o povo de Deus. E muitas vezes Deus vai dizer, o meu povo. E ele está dizendo, este povo. E olha o que este povo diz. O povo dizia que ainda não era tempo. Olha o que Deus fala então, verso 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, vamos juntos? Acaso de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas. O que é uma casa apaineladas? Era uma casa que a construção dela mostrava uma certa beleza, uma certa avanço em relação à maioria das demais. Era uma casa, por exemplo, que tinha no teto questões envolvidas com madeira, talvez um segundo andar, algo assim que pudesse apontar para isso. O que está evidenciando aqui é uma prioridade com as coisas pessoais, mas um desprezo para com o templo. Vamos voltar na história sobre o templo. Deus primeiro habitava em uma tenda, que é a maquete do templo, no tabernáculo, lembra? Deus liberta o povo sai do deserto, caminha no deserto, para no Monte Sinai, Deus manda eles construir o tabernáculo na tenda. E assim aos 40 anos no deserto, a arca de Deus habitando na tenda. Chegam lá na terra prometida, eles colocam o tabernáculo no lugar que Deus ordenou. E assim fica a história. Quem é que tem a ideia de construir um templo? Davi. E alguém lembra o sentimento de Davi para construir o templo? Num palácio, enquanto a arca de Deus está em tendas. Então Davi diz, poxa, eu estou construindo uma casa para mim, enquanto que a casa de Deus está em uma tenda. Aí ele tem o desejo de construir o templo. Parece uma boa ideia, ele chama lá, fala, o profeta diz, Natan, é isso mesmo, faz o templo, Davi, que coisa boa. Aí Natan está voltando, Deus diz para Natan, não, eu não mandei fazer templo não. Aí Natan tem que voltar a Davi e dizer, olha, péssima ideia, eu aconselhei errado, Deus não está concordando com isso não. Não é que Deus não quer que não faça, mas Deus está dizendo, ei, eu habito, nem os céus conseguem me deter, eu habito em todos os lugares. Então não é a tenda lá, significa que eu estou na pior, eu que determinei aquilo lá. E você não vai construir porque você é um homem de sangue, mas vai ter o seu filho, que é Salomão. O filho vai construir. E Davi prepara tudo para que o filho possa construir o templo. Davi morre e já deixa recursos, plantas, e Salomão chega e consegue construir o templo. Mas perceba, o desejo inicial de Davi é bom ou mal em construir o templo? Bom. Meio atabalhado, mas é bom. No sentido de que, poxa, eu estou habitando num lugar melhor. É isso que está totalmente invertido nos dias de Ageu. Eles estão dizendo, não é tempo da gente colocar dinheiro na construção do templo, mas é tempo da gente colocar dinheiro construindo as nossas casas. Então Ageu está dizendo, ei, há uma inversão. Se de fato tivesse um momento difícil, vocês não estavam com casas apaineladas. Vocês estariam morando bem mal. Mas vocês estão construindo belas mansões. E a casa de Deus que está esquecida. Então o que houve é uma inversão. Irmãos, nós vivemos tempos onde o evangelho da prosperidade causou danos terríveis, né? Com aquela visão de igrejas que pregam Deus que vai te abençoar de acordo com o seu dinheiro, essa série de coisas, pessoas que dão dinheiro, fazem aquelas campanhas, esses absurdos que vocês conhecem. Mas cuidado, porque a história da igreja é sempre assim. O povo tende a caminhar, o povo de Deus, em extremos. A reação a algo tende a ser o oposto daquilo e às vezes sai da verdade bíblica. Ageu é um lembrete para nós disso. Existem muitos abusadores da fé, mas a solução para isso não é eu e você priorizarmos o nosso reino, construirmos grandes coisas para nós e não colocar nada no reino de Deus, financeiramente até falando. Percebe? Quem me ouvir só nessa aula vai dizer, o pastor Tiago virou da teologia da prosperidade, né? Não, veja as aulas todas, por favor. Mas essa é uma verdade bíblica.
da inversão de prioridades. E a Ageu vem bater nisso, tá bom? A Ageu vai bater nessa inversão. Então hoje muitas vezes a gente não tem coragem de ofertar. Mas já dou meu dízimo. Mas a dinâmica bíblica há um espaço para ofertas, para você investir num missionário, para você está investindo no reino de Deus. E às vezes a gente está construindo as nossas grandes casas e nada em relação ao reino de Deus. E a gente tem até motivos para dizer isso, que é isso aqui que ele está dizendo. Ainda não é o tempo, mas revela na verdade falta de prioridade. Falta de prioridade. Olha lá como que Deus vai bater duro com essa questão. Olha o verso 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, várias vezes, hein? O Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor. Então essa não é uma mensagem de Ageu, é uma mensagem de Deus através de Ageu. Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vamos juntos? Considerai o vosso passado. Essa é uma ordem, considerem a história de vocês. Nós não podemos esquecer da história que a gente tem com Deus. Nós não somos um povo que vivemos a nossa vida apenas. Há uma história do povo de Deus. É isso que ele está remetendo. Considerai o vosso passado. Quem vocês são? Vocês são um povo que era escravos no Egito. Antes de ser escravo no Egito, vocês eram um povo que derivaram de um casal estéril. Não tinha nada. Abraão e Sara, não tem como gerar. E Deus fez de vocês um grande povo. Considere o passado de vocês. E ao mesmo tempo, considere o passado. Vai caminhando nessa linha. Veja lá Davi com a sua prioridade com o templo. Veja lá a geração pós-Salomão e os seus pecados, os desprezos para com as coisas de Deus. Considerai o vosso passado. O passado mais próximo deles era exatamente o cativeiro babilônico. 70 anos por desobediência a Deus. Considerai o vosso passado. Então nós não podemos nos desligar. O nosso Deus trabalha conosco ao longo da história. Conosco no sentido de povo de Deus. O nosso passado envolve o passado do povo de Deus. Estamos todos debaixo da mesma aliança. Aquilo que Deus está fazendo com o povo é o passado nosso. E olha aí então como que ele vai chegar agora nos dias recentes deles. E o passado bem recente deles pós-exílio. E agora o passado mais próximo ainda traz para eles grande sofrimento. Olha o verso 6, vamos juntos? Tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, vestivos, e o que recebe salário. Percebe que descrição da situação? É uma descrição de grande sofrimento, ó, de quem faz muito e consegue nada. Ó, semeado muito. Não é que eles não estavam trabalhando, eles estavam lá no campo, plantando, e as colheitas vinham sempre pouco. Lembra que tinha a festa da colheita. Deus tinha ordenado essa festa, e na hora dessa festa eles estão tristes. Por quê? Porque foi um ano difícil. E Deus está dizendo, isso tem a ver com a ausência de prioridade com as coisas de Deus. E aí ele vincula como que as pessoas não conseguem saciar, embora intensamente se gastam com estas coisas. Ó, comeis, mas não chega para fartar-vos. Você diz, não, se você está com fome, come. Ele diz, não, eles comem e eles não se fartam, eles não se completam, não se realizam, está sempre faltando alguma coisa. A ideia do finalzinho aí, ó, do verso, recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Saquetel furado é um saquinho, a ideia é que você coloca e cai. O salário entra e acaba antes de chegar na metade do mês. Rapaz, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Olha Deus dizendo o que está acontecendo. Deus dá a resposta. Ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai o vosso passado. De novo, hein? Considerai o vosso passado.
Está dizendo, lembra de como foi a história. Quando o povo era fiel, Deus fazia coisas. Quando o povo era rebelde, Deus trazia punição. Considerai o passado. Olhe se esse passado não explica por que é que está passando por isso agora. E aí ele vai dizer, ó. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado. Ele está dizendo, faça isso. Faça aquilo que está lá no decreto de Ciro. Ciro libertou vocês para vocês construírem um templo. Então vá lá, pegue as madeiras, não fique planejando demais não. Faça com que tem. O que que tem? São as madeiras, vá lá, pega e faz. Olha o verso 9. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, percebe? Pensa assim, essa é a ideia, de ser lá sofrendo, aí você conseguiu um pouquinho, aí vem. Essa é a intenção mesmo. De novo precisa acordar. Aí ó, dissipou. Essa é a ideia de um Deus que está fazendo. Olha lá a continuidade. Por quê? Deus mesmo levanta a pergunta, por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por que que Deus fez isso? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. O que que você corre, junta, apanha, Deus vem e ó, dissipa. Verso 10, por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz via seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Qual é o meio que Deus está usando para trazer esse juízo sobre eles? Um meio ordinário, uma seca. Quem não tem essa relação com Deus, diz, não, isso é por causa da seca, entendeu? Está tempo difícil demais por causa da seca. Mas Deus está dizendo, eu estou fazendo isso por detrás das coisas. Perceba o quão importante é a gente entender essa mensagem dentro desse contexto de prioridade. O ponto A, há uma inversão de prioridade. Deus não está preocupado com a quantidade. Deus está preocupado com a ausência de prioridades. Nossas prioridades são reveladas em atitudes. Você diz, não, eu priorizo. Tá, mas você tem que mostrar isso com coisas. Senão não é prioridade. A vida é fazer escolhas o tempo todo. E você tem que priorizar. Por isso que você escolheu isso, isso, isso e aquilo. Aí você está em tal situação. Muitas vezes o reino de Deus não ocupa essa prioridade. As nossas coisas tomam todo o nosso tempo, atenção, nossos esforços, nossa dedicação. A gente não quer se sacrificar para nada. A gente não quer sacrificar em nenhum trabalho da igreja, em uma atividade que preciso fazer alguma coisa. Mas eu tenho que fazer, eu tenho muita coisa, eu tenho muito isso. Isso só está revelando prioridades. E perceba, Deus age na contramão, pesando a mão quando nós não priorizamos as coisas dele. Você diz, pastor, isso é só coisa do Antigo Testamento. Não, olha Mateus capítulo 6. Olha Mateus 6. Deixa aberto em Ageu, tá? A gente vai voltar. Mas perceba que esta é uma verdade do Novo Testamento também. Olha o verso 33. Vamos juntos? Buscai, pois em primeiro lugar, seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são estas coisas que Deus está dizendo? Serão acrescentadas. Você vai olhar antes, você vai ver que eram coisas que faziam eles se preocuparem. Olha lá o versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Lembra de Ageu? Ageu usa essas mesmas metáforas. Comem e não se fartam, vestem e não saciam, não se esquentam.
nem pelo vosso corpo quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as aves? Do que as vestes, melhor dizendo. Eu já estou olhando o verso seguinte, ó. Observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Vamos juntos? Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Perceba o quanto, quando nós começamos a se empenhar nas coisas só do nosso reino, o quanto que facilmente a gente cai exatamente num estado de ansiedade extrema, onde a gente faz e nada sacia. Deus está soprando e tirando aquela paz lá de dentro. Ele está dizendo exatamente isso, está dizendo: por que vocês andam ansiosos com essas coisas? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Quando nós não buscamos o reino de Deus, nós passamos a buscar as outras coisas, nós somos facilmente tomados por ansiedade, por preocupação desnecessárias. Verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como que crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. O fato de Deus citar esses dois objetos, os lírios do campo, e citar as aves do céu e dizer eles não trabalham, e Deus não está dizendo, você também não precisa trabalhar, que eu vou cuidar de você. Não, não é isso. Deus vai dizer através de Paulo, aquele que não trabalha, que não coma. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte: quem está cuidando é o próprio Deus. Ele usa os meios. E o que você tem de cuidado é um meio que você tem, natural, ordinário, é o trabalho. Mas o causador deste meio é o próprio Deus. E assim como Ele cuida das aves, Ele cuida de você, com o método que Ele estabelece. Olha o verso 30. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe, as ervas do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, vamos juntos? Homem de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comemos, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Vamos juntos? Verso 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Talvez você já tenha ouvido, decora, você sabe, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas às vezes a gente desconsidera o contexto. Em que momento que Jesus está dizendo isso? Quando Ele está dizendo, não andeis ansiosos. Quais são as coisas que Ele coloca em volta? As coisas básicas. Comer, vestir, beber. As coisas que você diz, sem isso eu não vivo. Ele está dizendo, sobre estas coisas ainda, você não precisa viver ansioso. A resposta para isso é, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Inversão total no período de Ageu. Eles não estavam priorizando o reino. Daí eles estavam tentando construir casas apaineladas. E Deus está dizendo, considere o que tem acontecido. Vocês colocam e vai tudo por um saquetel furado. Vocês comem e vocês não estão saciados. Porque a prioridade foi invertida. E eles diziam, ainda não é o tempo. Se você conversasse com eles, eles nunca diriam assim, eu não quero saber do tempo do Senhor. Eles só estão dizendo, ainda não é o tempo. É o tempo enquanto eu fazer coisas para mim. Cuidado com essa mentalidade de assim, eu não posso me envolver em tais áreas da igreja, porque eu estou num momento da minha vida que eu não posso. Circunstancialmente isso pode acontecer? Claro que pode. Mas cuidado que isso facilmente é uma filosofia de vida. Porque quem está preparando para um vestibular tem muito tempo? Não, ele tem que passar no vestibular. Então ele não pode estar muito nas coisas da igreja, porque tem que ir no ensaio, tocar, eu preciso passar. Aí ele está fazendo faculdade, ele não dá muito, porque eu pago tantos, pastor, para estudar, imagina se eu não fazer bom proveito daquilo. E tem que estudar muito mesmo, não é contra estudar não. Tem que valorizar aquele tempo que você está aí e tal. Mas percebe, se você não priorizar o reino de Deus, sempre vai ser essas coisas. Depois você tem que passar num concurso. Ou iniciar o seu próprio negócio. Estou começando a minha carreira, eu preciso me dedicar o tempo todo. Depois você quer casar. E não tem nada de errado também casar. Casou agora, pastor, sabe como é que é, né? Sem casados, estamos chegando no final de semana, a gente precisa viajar e tal, e não sei o quê.
Aí vem filhos. Quem não sabe a dificuldade que é filho pequeno? Não dá tempo para fazer nada na igreja. Daqui a pouco você está velho e você diz, eu não tenho força mais, pastor, para fazer. Morreu, pronto, acabou. Então assim, nunca vai ter tempo. Sempre tem que ter prioridades. Óbvio, pode chegar um momento que você tem que dizer, esse momento eu preciso me dedicar a tal coisa. Óbvio. Mas cuidado, essa é a grande exceção por pouco tempo. A prioridade é o reino, né? Sempre vai ser o reino, nunca vai deixar de ser. A manifestação dela que pode ser esse caso, se dizer, pastor, eu não posso assumir tal coisa agora, porque eu estou exatamente nesse momento. Ok, mas cuidado, porque facilmente você cai nisso. É isso que estava lá. Começou com uma proibição, não pode construir o templo. Quem vai dizer que pode? Não tem, tem uma ordem do governo. Não tem. Mas aí começou, já tem 16 anos, e ninguém está movendo nada para que isso mude. Porque acomodou, né? Acomodou. Lembra do Salmo? O Salmo vai dizer, inútil vos será. Lembra desse Salmo? Sim ou não? Então o que está escrito no Salmo? Levantar de madrugada. E aí, vai? E aí vai, e os seus amados ele dá enquanto dorme. Então inútil é todo o esforço humano. Aquele salmo é para o período de Ageu, está dizendo, é inútil tudo isso. Deus vem em punição, em juízo. Volta para Ageu então. Esse é o ponto do capítulo, e é longo mesmo, porque essa que é a grande mensagem aqui do livro, tá bom? Volta lá para Ageu. Pastor, com relação assim também, só para o entendimento, né? Esse é o mesmo povo que ao mesmo tempo tem essa dificuldade, que é produzir as suas coisas, a sua casa, refazer, mas também, eu acredito, tem um grupo que quer reconstruir o templo, mas está sofrendo uma ação fora, que não está querendo deixar fazer o templo, né? Isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo? No início. Depois acomodou. Tipo assim, mesmo. Tem uma proibição, proibiu, não pode. Poxa, não pode. Ainda bem que não pode, né? Ninguém pode dizer mais nada e tal. É mais ou menos assim, entende? Deixa eu ilustrar aí, não fiquem bravos. Nasceu o filho. Quem vai na igreja trabalhar com criança com 2, 3 meses? Tem como? Não tem. Ele está 5, 6 anos, não tem ainda. Mais ou menos assim. Então já tem 16, Oval. Esse que é o ponto. Tem 16 anos que a obra está parada. E eles foram para aquele lugar para quê? Para construir o templo. Estava no decreto. Deus ordenou isso para eles. Está lá no decreto de Ciro. Vocês vão voltar e vão reconstruir o templo. Perderam o foco da vida. Esse é o grande perigo. Perder o foco da vida. Volta para Ageu capítulo 1, né? Lembra que Jesus disse algo parecido, quando ele disse assim, o que importa vocês ganharem o mundo inteiro e perder a alma. Então, há risco de perder o foco da vida. Qual que é o foco da vida? Ganhar dinheiro, ter uma carreira. Essas coisas são boas, glorificam a Deus, mas não é o foco final da vida, é o meio pelo qual você faz essas coisas. Texto que representa bem, talvez, essa ideia de tempo, né? Eclesiastes 3, nos diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Sim. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Aqui, no caso, edificar, eu acho que tem uma relação bem próxima, né? Sim, sim. E essa questão do tempo, é interessante a gente sempre ter essa sensibilidade de entender os propósitos de Deus, e lá nessas passagens que já foram estudadas, nós temos isso bem forte, no exemplo de Davi, né? Sim. Que ele tinha uma boa intenção, mas não era o tempo que Deus tinha determinado. E aqui o tempo era o tempo de Deus, mas o povo não tinha intenção. E às vezes a gente quer fazer as nossas coisas, às vezes até fazer muito rápido, quando na verdade a gente tem que passar um processo para fazer o que Deus quer. Então são dois tempos que estão fora do tempo: antecipar o que Deus
não quis que fizesse naquele momento e também postergar, né? Então Sim. seria essa É isso mesmo, é isso mesmo. O ponto é sempre assim, o reino de Deus é prioridade. Isso vai ser em todo o tempo. Em todo o tempo. A manifestação dessa prioridade muda. Davi estava querendo fazer o templo. Deus tinha dado para Davi a ordem de matar adversários. Deus diz, você não é o cara que vai construir, porque você é um homem de sangue. Mas foi importantíssimo o que ele fez. Senão Israel estaria sendo destruída, os inimigos estariam o tempo todo perturbando. Lembra do período dos juízes? O tempo todo os adversários entravam lá e tomavam. Depois da vida de Davi, não vai ter mais isso, só vai ter com a Babilônia e a Síria chegando. Davi estabelece o reino militarmente forte. Esse era o propósito de Deus para ele. Mas era a prioridade do reino. O reino é sempre prioritário na nossa vida. E aí, em Salomão, a prioridade do reino é o templo, né? É o templo. E lembra, irmãos, hoje, onde é o templo de Deus? Somos nós. Lembra que o Espírito é derramado, o Espírito habita dentro de nós. A relação espiritual sua com Deus é a grande prioridade. É a grande prioridade da história. Pessoas, né, são prioridades. Diante disso tudo, volta lá para Ageu, verso 12. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor. Isso é bonito demais. Porque não foi assim antes do exílio, lembra? Veio um, veio outro, veio um monte de profeta e ninguém ouvia. Eles atenderam a voz de Deus. Eles se quebrantaram, eles disseram, é isso mesmo. Crentes pecam e crentes são repreendidos. Ser repreendido, você não deve dizer, poxa, porque eu não sou crente. Não, exatamente você se quebrantar, dizendo, ainda bem que veio o aviso. Talvez essa aula seja exatamente um aviso para a gente. Diz, poxa, calma aí, eu tenho que priorizar mais essas coisas de Deus. Priorizar com meus dízimos, com as minhas ofertas, com o meu tempo, com a minha vida, a minha relação com Deus dentro de casa, a minha oração. Tenho que priorizar. Olha lá a continuidade. Verso 12. Então Zorobabel fez tal, as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo as mensagens do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Olha que interessante, Deus estava soprando, gostei desse negócio, rapaz. Soprando, cortando o saquetel deles. Deus, eles se arrependeram, Deus diz, eu estou com vocês. É nova vida, é retomada, eu estou com vocês. Não vou ficar, não, mas vocês fizeram. Não, eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Verso 14, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Olha que interessante, eles se quebrantaram e o Senhor despertou a um avivamento deles e dos líderes. Se você olha lá atrás, Zorobabel, Josué eram grandes homens de Deus, mas eles também ficaram desmotivados. Nós ficamos desmotivados. Nós muitas vezes refletimos o povo. E o Espírito de Deus motivou eles, renovou a esperança deles. E aí o que acontece? Verso 14, eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. E aí tem uma informação, ao 24º dia do 6º mês, que é isso aqui, ó, 21 de setembro de 520. Percebe? Ageu começa a falar, no dia 29 de agosto, a promessa, a fala, tem o quebrantamento, tem tudo isso. No dia 21 de setembro, eles começam a construir a obra. Resposta em arrependimento. Aí o que acontece? Eles se entristecem. Olha lá o capítulo 2. No dia 17 de outubro, eles estão abatidos, já estão trabalhando. Começaram no dia 21 de setembro. Aí quase um mês,
eles começam a ficar tristes, e a tristeza deles é por seguinte motivo. Olha lá o capítulo 2. No 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: vamos juntos? Quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Lá em Esdras diz que quando eles começaram a lançar os alicerces, teve gente que chorou de tristeza. Disseram assim: gente, isso aqui não é nada. O templo de Salomão era grandioso. Aqueles não eram muitos, mas tinha alguns que tinham visto o templo. Mais idosos foram para o exílio, voltaram, agora idosos, na época mais novos, eles estão vendo e eles estão chorando. Por quê? Porque eles estão presos a aparências. Eles estão dizendo: esse não é o nosso templo. Esse é fraco, esse é pequeno. Templo bom é aquele de Salomão, de ouro e tal. E aí Deus, percebe que não é evangelho da prosperidade. Deus não está assim impactado com o dinheiro. Lá era a falta de prioridade. Agora eles estão priorizando, e Deus está dizendo, é quase que Deus está dizendo, essa é a oferta da viúva, que deu mais, lembra? Porque deu daqui, tinha. Às vezes a gente fala assim: não, pastor, esse negócio de dízimo e tal, não, eu faço igual a viúva, dou a oferta, isso que importa. Mas a oferta deu do que tinha, né? Cuidado com essa lógica, Não deu pouquinho não, ela deu pouco financeiramente, mas para ela era de fato prioridade. Mas olha lá o capítulo 2. Olha o verso 4. Ora, pois, vamos juntos? Ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu e todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Quem é que Deus está mandando ser forte e encorajado aí? Zorobabel, Josué e o povo. Zorobabel, Josué são líderes, mas eles também precisam ser encorajados. Nós, pastores, presbíteros, diáconos, nós também somos encorajados, às vezes, com uma mensagem de alguém, com uma pregação, por isso que às vezes é bom o pastor também ouvir. Nós também somos tratados. Esses são líderes e Deus está encorajando eles, encorajando o povo, e Deus está dizendo para eles: trabalhem, só façam o que precisa ser feito, deixe o resultado nas mãos de Deus. Não precisa ficar impactado, triste por muito ou pouco. O que importa é o trabalho, a motivação, o empenho. Então Deus está encorajando. Aqui Deus não está brigando, tá? Deus não é sempre irado. Deus ira com o nosso pecado, e Deus é o encorajador da nossa jornada. E é isso que Ele faz aqui. E aí Ele promete que vai haver uma glória muito maior desse templo. O que é essa glória maior do templo? Ele está dizendo que o templo vai terminar, Deus vai tocar o coração de Dario vai auxiliar nesse projeto. Mas esse templo aí nunca vai superar o de Salomão em glória humana. Mas o templo é só uma sombra. O templo construído aí, depois vai ser destruído na revolta dos Macabeus. Quando acaba Malaquias, no interbíblico, há uma revolta e esse templo é destruído. Herodes reconstrói o templo, aí você diz: agora sim eu vi um templo que é mais glorioso. Não era mais glorioso do que o de Zorobabel, mas não era mais glorioso do que o de Salomão. Ele era também só mais uma maquete. Jesus entrou nesse templo, Jesus esteve nos pátios desse templo, Jesus disse: o templo vai ser destruído e em 3 dias eu vou reconstruir. Ele estava dizendo da sua morte e ressurreição. O templo apontava para Jesus, e Jesus é aquela glória que vai permear para todo o resto. Isso que acontece, isso se cumpre perfeitamente na pessoa de Jesus. No capítulo 2, no verso 10 a 19, você tem uma advertência. A advertência era: as práticas religiosas não são suficientes para santificar. Por que é que as coisas lá atrás estavam dando errado? Por causa disso.
Porque vocês estavam com uma prática sem vida. É isso que estava acontecendo. Ele vai usar a metáfora, se você está com algo santo e toca em alguma coisa impuro, aquilo impuro não vai se santificar só porque encostou em alguma coisa santa. Mas se o algo impuro tocar em alguém, se torna impuro a pessoa. E está dizendo como é que a dinâmica do pecado precisa ser tratado, não por um formalismo, mas por uma transformação verdadeira. E aí Deus promete fazer o que com eles? Gente, vocês estão buscando, o tempo está reconstruindo, agora eu vou reverter aquelas maldições. Vocês vão começar a colher, vocês vão começar a desfrutar de coisas, eu vou virar a sorte de vocês. E isso começa a acontecer com eles. E por fim, no final do capítulo 2, ele traz a última mensagem, que ele vai falar de Zorobabel. Abra lá o capítulo 2, só para a gente encerrar. Que ele vai dizer de um governante, verso 20. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. Agora não é para o povo, é para Zorobabel, para o governador. Derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e seus cavaleiros cairão um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Se tem algo que pós o exílio, Deus permite eles reconstruir o templo, mas eles nunca conseguem ter, é um rei para dizer, há um rei da casa de Davi. E Deus está prometendo, na figura de Zorobabel, muitas vitórias, mas um descendente maior do que Zorobabel, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quando você olha as linhagens, você vai encontrar Zorobabel na linhagem de Jesus. Ele está reafirmando as promessas que foram feitas a Davi. Vai ter um descendente que vai governar, vai reinar, e os reinos dos homens vão passar. Dario está lá naquele primeiro momento, Ciro esteve antes, Nabucodonosor esteve antes, outros estarão posteriormente, mas no último dia, quem vai reinar é o Filho de Cristo, filho de Davi, um dos descendentes dessa linhagem perfeita. Vamos terminar só lendo as verdades fundamentais que resumem tudo que eu falei. Vamos juntos? O reino de Deus não tem nada contra conforto pessoal, podemos ter, se Deus nos dá condições, devemos ter, desfrutar. A questão é, o reino de Deus deve ter prioridade. A questão é a prioridade. A esperança do povo de Deus está no templo e na casa de Davi, na medida em que eles foram cumpridos em Cristo. E o povo de Deus está destinado a herdar a terra em Cristo. Essa dinâmica vai aparecer no livro de Zacarias, esse significado teológico do templo e a figura escatológica que se cumpre em Cristo. No próximo domingo, vocês verão isso melhor com o nosso irmão Leonardo Garosa, que vai ministrar a aula. Então ele vai bater bem nessa parte aí, tá bom? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Oh Deus, todos nós aqui provavelmente nos coramos de vergonha quando paramos e pensamos quanto nós de fato priorizamos o Teu reino. Por isso pedimos, Senhor, nos dê ouvidos e corações sensíveis a entender o Seu chamado para nós. Nos ensina, ó Deus, a priorizarmos o reino do Senhor sobre nós. Nos faça, ó Deus, considerar o nosso passado, considerar as vitórias que nós tivemos em Cristo e as derrotas que nós tivemos em Adão. Quão perigoso é, ó Deus, pensarmos em nós em vez de pensar no Teu reino. Por isso, desperte, nos fortaleça, nos reanima, nos faça, ó Deus, alegrar com os frutos do nosso trabalho. Mesmo que aos olhos humanos pode parecer pouco, pequeno, comparado com tantos outros, mas é grandioso se nós estamos priorizando a coisa certa. Por isso, encoraje o nosso coração nisso. Obrigado, ó Deus, porque o descendente de Zorobabel veio ao mundo, e ele está, de fato, reinando com o Senhor na eternidade, e este reino está presente aqui de modo invisível, e no último dia há de se manifestar plenamente
quando este descendente aparecer, vindo em nuvem grande glória. Oramos no nome dele, no nome de Jesus. Amém.